Imagine o seguinte: você está vivendo sua vida normalmente, respirando sem perceber, comendo sem pensar muito e confiando que seu corpo sabe exatamente o que está fazendo. E ele sabe, quase sempre. Até que, do nada, apareça um soluço profundo, sem aviso, sem contexto, sem o menor respeito pela sua dignidade. O soluço chegou. E por mais simples que pareça, esse pequeno espasmo é resultado de uma confusão interna, surpreendentemente sofisticada. Uma espécie de curto-circuito elegante dentro do seu próprio corpo. Tudo começa com um músculo chamado diafragma. Ele fica logo abaixo dos pulmões, separando o tórax do abdômen, e trabalha o tempo todo para manter você respirando sem esforço. Quando ele contrai, o ar entra. Quando relaxa, o ar sai. Um movimento ritmado, automático, quase coreografado. Você não precisa pensar nele. Ele simplesmente funciona. Até o momento em que não funciona. O soluço acontece quando o diafragma sofre uma contração involuntária, um espasmo súbito, inesperado, como se tivesse levado um susto interno. Nesse exato instante, o ar entra rapidamente nos pulmões. Mas há um detalhe cruel. A glote, uma estrutura na garganta, se fecha quase ao mesmo tempo. O ar é interrompido de forma brusca, e o resultado é aquele som inconfundível do soluço que interrompe sua fala, respiração e qualquer momento. Esse som não é aleatório. É o barulho do ar sendo bloqueado no meio do caminho. Um erro de timing, um pequeno acidente mecânico dentro de você. Mas o diafragma não faz isso sozinho. Existe um sistema de controle envolvido e, como todo sistema complexo, ele pode falhar. O principal responsável por coordenar o diafragma é o nervo frênico. Ele conecta o cérebro a esse músculo e envia sinais para controlar a respiração. Em condições normais, essa comunicação é perfeita, mas basta uma interferência mínima para tudo sair do eixo. Quando o nervo frênico é irritado ou recebe sinais confusos, ele transmite comandos errados. O cérebro interpreta de forma imprecisa. O diafragma reage de maneira exagerada. E você soluça. É como se seu corpo estivesse jogando telefone sem fio consigo mesmo e perdendo. E o mais curioso, não é difícil causar essa bagunça. Comer rápido demais já é suficiente. Quando você engole comida apressadamente, também engole ar. Esse ar distende o estômago, que fica logo abaixo do diafragma, e essa pressão extra pode irritar o sistema. Beber refrigerante faz algo parecido, só que com gás. Misturar alimentos muito quentes com bebidas geladas cria um choque térmico que também pode confundir os sinais internos. Rir demais? Também entra na lista. Até emoções como ansiedade ou excitação podem bagunçar tudo. Ou seja, viver normalmente já é o bastante para provocar um soluço. O corpo humano não precisa de grandes eventos para entrar em modo improviso. E então vem a parte mais intrigante. Existe uma hipótese de que o soluço não seja apenas um erro, mas um vestígio evolutivo. Alguns cientistas acreditam que esse reflexo tem relação com padrões de respiração muito antigos, presentes em nossos ancestrais aquáticos. Há semelhanças entre o soluço humano e o funcionamento do sistema respiratório de girinos. Sim, girinos. Isso significa que, em algum nível, quando você soluça, pode estar ativando um mecanismo que surgiu milhões de anos atrás, quando a vida ainda estava experimentando maneiras de respirar. É como se seu corpo, por um breve momento, acessasse um modo antigo, um modo completamente inútil hoje, mas ainda presente. O soluço, nesse sentido, é uma relíquia, um eco da evolução, um comportamento que já teve função, mas que agora aparece sem propósito claro, como um aplicativo que você nunca usa, mas também nunca consegue apagar. E, claro, ele escolhe aparecer nos piores momentos possíveis. Existe algo quase cômico na forma como o soluço ignora completamente o contexto social. Silêncio absoluto? Momento romântico? Ele ataca com força. Ele não negocia, não espera, não se adapta. E quanto mais você tenta controlar, mais evidente ele fica. A humanidade, naturalmente, tentou resolver isso. Ao longo do tempo, surgiram dezenas de métodos para parar o soluço. Alguns têm base fisiológica, outros parecem mais próximos de rituais místicos. Prender a respiração é um dos mais conhecidos.
A lógica é simples. Aumentar o nível de dióxido de carbono no sangue pode ajudar a reorganizar o controle respiratório. Funciona em muitos casos. Beber água rapidamente também ajuda, especialmente se for gelada. Isso estimula nervos importantes e pode interromper o ciclo do soluço. Levar um susto é outra técnica clássica. A ideia é que um estímulo repentino reorganize os sinais nervosos. Funciona, às vezes, mas cria um novo problema. Agora você está assustado e soluçando. Comer algo ácido ou doce, como limão ou açúcar, pode confundir o sistema nervoso o suficiente para interromper o espasmo. Respirar em um saco de papel também entra na lista, pelo mesmo motivo de prender a respiração, aumentar o CO2. Nenhuma dessas técnicas é garantida. O soluço não respeita a autoridade. Na maioria das vezes, ele simplesmente vai embora sozinho, como se nada tivesse acontecido. Mas nem sempre. Em casos raros, o soluço pode persistir por muito tempo, horas, dias ou mais. Quando isso acontece, ele deixa de ser uma curiosidade irritante e passa a ser um sinal de que algo não está certo. Soluços persistentes podem estar ligados a irritações contínuas nos nervos, problemas digestivos, alterações no sistema nervoso ou até efeitos colaterais de medicamentos. Ou seja, aquele pequeno aguice pode, em situações específicas, ser um alerta. Felizmente, isso é incomum. Na maioria das vezes, o soluço é apenas um incômodo passageiro e há formas de reduzir as chances de ele aparecer. Comer devagar já resolve boa parte do problema. Evitar engolir ar ajuda bastante. Reduzir bebidas gaseificadas também. Evitar mudanças bruscas de temperatura na alimentação é uma boa estratégia. E controlar o estresse sempre que possível também faz diferença. Basicamente, quanto mais suave for o seu comportamento com o próprio corpo, menor a chance de ele reagir com um espasmo dramático. No fim das contas, o soluço é um lembrete curioso. O corpo humano é incrivelmente eficiente, mas não é perfeito. Ele falha, ele improvisa, ele exagera. E às vezes, ele simplesmente decide fazer barulho. Um pequeno espasmo, um erro de comunicação, um eco distante da evolução, nada grave, nada sofisticado demais, mas suficiente para interromper qualquer momento e lembrar que, por mais controle que você ache que tem, seu corpo ainda guarda algumas surpresas.